Neste vídeo vamos ver o conceito de variável aleatória. O conceito de variável aleatória está ligado ao conceito de função. Podemos dizer que uma função, aliás, uma variável aleatória, é toda a função que vai associar um elemento do espaço amostral ômega segundo uma função, por exemplo, x, a um número real r. Ao ômega nós chamamos o domínio e ao subconjunto de R podemos então designá-lo de contradomínio. Os valores que o ômega irá assumir, este ômega grande, serão os ômegas pequenos. Temos, portanto, ômega 1, ômega 2, por aí em diante. E, portanto, como se trata de uma função, cada um destes ômegas irá associar um único valor em R. Podemos então dizer que uma variável aleatória é, como o próprio nome indica, uma variável que o seu valor em R está associado a um acontecimento, ou seja, a um resultado de uma experiência aleatória, ômega. Então, formalmente, definimos então que uma variável aleatória x é uma função tal que a cada ômega minúsculo pertencente a ômega maiúsculo, portanto a cada elemento do domínio ômega, faz corresponder um elemento x ômega, ou seja, a cada objeto ômega faz corresponder uma imagem x ômega que não é nada mais, nada menos do que o número real. As variáveis aleatórias usualmente representam-se por letras maiúsculas, sobretudo x, y, z. Podemos definir variáveis aleatórias discretas, contínuas e mistas. Neste vídeo vamos falar somente de variável aleatória discreta. E uma variável aleatória discreta é precisamente aquela que irá assumir um conjunto finito ou infinito de valores numeráveis. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 30. Vejamos então um exemplo de uma variável aleatória discreta. Exemplo 1. Se nós dissermos que ao lançarmos um dado esse equilibrado, estamos interessados na pontuação da face voltada para cima, então a nossa variável aleatória será precisamente os pontos dessa mesma face. Então, o ômega, que é o conjunto de acontecimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, irá corresponder, neste caso, ao x ômega, que é aquilo que nos interessa, que é o número de pontos obtidos. Exemplo número 2. Assumindo que lançamos duas vezes uma moeda e que essa moeda está associada ao espaço resultados
frente verso, F de frente e V de verso, então podemos representar esquematicamente a construção do nosso espaço de resultados. Portanto, neste primeiro ramo, que tem que ver com o primeiro lançamento, ou sai verso ou sai frente. No caso de sair primeiro verso, a seguir então pode sair verso frente. E o mesmo raciocínio para, no caso de primeiramente sair frente, ou sai verso ou sai frente. Portanto, aqui é o resultado do primeiro lançamento, aqui é o resultado do segundo lançamento. Temos então o nosso ômega, composto pelos resultados V, 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 F, F, V, F, F. Ou seja, podemos representar assim desta maneira, ou que também com pares ordenados, ou de outra forma, como melhor nos convier. Este espaço de resultados é composto, portanto, por 4 elementos, daí que o cardinal do ômega podemos idear então de 4. Se estivermos interessados neste mesmo exemplo, numa variável aleatória que nos indique o número de frentes obtidas em 2 lançamentos desta mesma moeda, então sabemos que ou o número de frentes vai ser 1, no caso de ser primeiro verso e depois frente ou verso, ou vai ser 2 frentes. Mas também podemos obter 0 frentes. Ora, 0 frentes, vamos pôr isto num outro tom azul, 0 frentes está associado ao acontecimento VV. O valor 1 está associado a 2 acontecimentos, ao VF e FV. VF, FV. Os pontos podemos pôr do lado esquerdo ou do lado direito, portanto, tanto faz, como quisermos. E no caso último, se tivermos então FF, a sua imagem correspondente é 2. Temos então o nosso ômega, composto por 4 elementos, e o nosso o contradomínio associado a esta função, ou seja, os valores que a variável x assume. Então, podemos então designar por variável aleatória x o número de frentes obtidas. E as frentes obtidas, portanto, como acabámos de ver, será 0, 1, 2. Cada uma dessas frentes obtidas, 0, 1, 2, poderá estar associada a uma probabilidade. Então, falemos então de uma função chamada função massa de probabilidade, ou simplesmente função de probabilidade, que está associada a uma variável aleatória discreta. E o que é que ela é? Bom, ela não é nada mais, nada menos do que uma outra função, em que a cada valor de x nos faz associar uma determinada probabilidade. Então, este valor 0 irá fazer associar um valor não negativo e menor ou igual que 1. Então, podemos falar numa função p do x. Então,
a probabilidade do x ser igual a 0, sabemos que é o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então será precisamente 0, será precisamente um elemento, que é este VV, sobre o número de casos possíveis, que são 4. Portanto, será 1/4. O valor 1 da variável aleatória está associado a 2 acontecimentos do ômega. Daí que a probabilidade de obter o valor x igual a 1 é dado por 2/4. E por último, seguindo o mesmo raciocínio, ficamos com 1/4. Podemos designar então que estamos perante um modelo de probabilidade, que neste caso o suporte desta função p de x dizemos que é o 0,12. E as probabilidades que estão aqui a vermelho são as correspondentes a esse mesmo suporte. Falamos então de distribuição de probabilidades, que usualmente não é tão representado por diagramas de Venn, mas sim inicialmente por tabelas e posteriormente, ou simultaneamente, ou uma das duas coisas, por uma função definida por ramos, por exemplo. É o que é o mais usual. Então, a nossa distribuição de probabilidades, colocando então num quadro, ficamos com os valores na primeira linha, os valores que o x grande pode assumir, que vamos designar por x pequenos. Portanto, temos aqui o x1 pequeno, o x2 pequeno, o x3 pequeno. Portanto, são os valores particulares associados à variável aleatória representada pela letra x. E, na linha de baixo, temos a probabilidade do x grande assumir um daqueles x pequenos. Então, podemos designar simplesmente por π. Portanto, este π é grande e este é pequeno. São simplesmente notações. Ora, o nosso menor xi é o 0 e o maior é o 3. Podemos colocá-los então aqui como 1, 2, 3 na linha de cima. Enquanto na linha de baixo ficam precisamente as nossas probabilidades. Ou seja, 1/4, 2/4 e 1/4. Estamos então perante, como referimos há pouco, uma função massa de probabilidade ou simplesmente função de probabilidade derivada a estes valores desta linha serem não negativos e estarem entre 0 e 1. Além disso, se estamos então perante uma probabilidade, sabemos que a soma de todas as probabilidades tem que dar 1. Então, duas condições fundamentais que nos garantem estarmos perante uma função de probabilidade é que os PIs estão entre 0 e 1 e o somatório de todos os PIs vai ser igual a 1. Função de probabilidade. E, portanto, como nós estamos a ver aqui por esta última tabela, ou mesmo por este diagrama de Venn, aqui estas duas últimas bolas,
a distribuição de probabilidades tem que ver com uma função. Portanto, nesta parte verde é o conceito de variável aleatória. Nesta parte, a verde e vermelho, é o conceito de função massa de probabilidade ou simplesmente função de probabilidade. Vejamos então um exemplo, um terceiro exemplo. Portanto, isto são exemplos muito básicos, fundamentais à compreensão de variáveis aleatórias discretas. Exemplo número 3. Supondo que lançamos dois dados, um vermelho e outro azul. Podemos representar o espaço de acontecimentos numa tabela, chamada tabela dupla entrada. Então, o primeiro dado assume valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, o tal dado vermelho, e o dado azul a mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabemos então que 1 é um elemento, 2 é o outro, por aí em diante, até chegar ao 6, 6. E portanto, este valor aqui, 2, está associado à ocorrência da pontuação 1 no dado vermelho e 2 no dado azul. Daí que o nosso conjunto ômega é composto por 36 elementos. 6 deste lado e 6 deste. Daí que fica 6 vezes 6, 6 ao quadrado. O nosso ômega, portanto, é dado por os tais 36 elementos representados na tabela, que não vamos estar aqui a representá-los todos. Bom, se, para fins de variáveis aleatórias, se estivermos interessados no número de pontos obtidos nos dois dados, por exemplo, a soma, então, como verificamos aqui neste primeiro acontecimento, 1, está associado à soma de 1 com 1, portanto dá 2. O segundo acontecimento, 2, fica associado à soma 1 com 2, que é 3, e assim sucessivamente. Então, podemos definir uma variável aleatória S, portanto é intuitivo, que será a variável aleatória, discreta, claro, que representa a soma da pontuação dos dois dados. E, portanto, aqui neste caso, sabemos que este 1, como vimos há pouco, está associado ao valor 2, este está associado ao valor 3, assim sucessivamente, e este fica associado ao valor 12. Então, se seguíssemos a mesma lógica que descrevemos aqui em cima, teríamos então o valor 2 que está associado ao acontecimento
1. O valor 3 que está associado aos acontecimentos 1, 2, 1, 3. E assim sucessivamente até chegarmos ao 6, 6, que fica associado ao valor 12. Colocando então numa tabela, tal como fizemos acima, teríamos então os valores que o S grande assume são os valores de 2 a 12, portanto são os tais SIs, e na linha de baixo a probabilidade ser igual a um desses mesmos valores. Valores esses, portanto, que vão entre 2 e 12. Ora, fazendo então exatamente o mesmo raciocínio para obtermos a probabilidade associada à soma 2, temos que fazer número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Então, sabemos que vai ser 1 sobre 36. No caso do valor 3, tem que ver com 2 objetos, que será 2 sobre 36. Não vale a pena simplificar, porque no final, em termos de confirmação, e não só, em termos de apresentação, fica muito mais simples deixar os valores da fração sempre com o denominador dado por o número de casos favoráveis, nesse caso 36. O valor número 4, que fica associado, portanto, aos valores 1, 3, 3, 1, 2, 2, e, portanto, aliás, aos acontecimentos 1, 3, 3, 1 e 2, 2, só que uma coisa, aqui era 2, 2, e não 1, 3, e, portanto, aqui a probabilidade do S ser igual a 4 será 3 sobre 36. E assim sucessivamente até chegar a 1 sobre 36. Portanto, constatamos, fazendo todos estes cálculos intermédios entre o 4 e o 12, que se trata de uma função de probabilidade, dado que os valores nesta linha são não negativos e a soma das probabilidades são não negativos, atenção, e são menores ou iguais que 1. E a soma deles é unitária. Representando graficamente, peguemos então no exemplo número 2. Podemos representar esta função, a função π, ou função p, como quisermos chamar, p de x, podemos representar graficamente por umas barras da seguinte forma. No eixo horizontal ficam os valores que o x grande assume, portanto fica o xi, neste caso 1, 2 e 3, e no eixo horizontal as probabilidades respectivas. Portanto, vamos pôr simplesmente aqui π. Podemos colocar assim 1, 2, 3, depois seria 4. Ok. Então aqui podemos pôr aqui 1 quarto, 2 quartos, só. É suficiente. Ora, o valor 1 tem 1 quarto de probabilidade, o valor 2, 2 quartos, o valor 3, 1 quarto. E, portanto, a função de probabilidade está associada, portanto, a um gráfico que será sempre deste género. Umas barras
verticais e o mesmo raciocínio poderíamos fazer para o exemplo número 3, que não vale a pena porque o raciocínio é o mesmo. Estes gráficos aqui são pouco utilizados. Podíamos também fazer probabilidades acumuladas e nesse caso as probabilidades, se fossem acumuladas, estas barras, portanto, seriam não decrescentes. Portanto, a tendência, portanto, obviamente será crescente. Então, avançando para um outro e último exemplo. Exemplo 4, em que nos é dado uma distribuição de probabilidades, por exemplo, x assumindo 1, 2, 4 e com probabilidades 1/4, 1/3 e um outro valor que nós desconhecemos. Vamos supor que é a², menos a², a, o que quisermos. Se trata então de uma função massa de probabilidade ou simplesmente função de probabilidade associada a uma variável aleatória discreta, então é porque tem que verificar as duas propriedades que observámos há pouco. E nestas duas propriedades nos dizem que as probabilidades individuais têm que estar entre 0 e 1. Ora, basta que seja, naquele caso, se trata de uma função de probabilidade, que as probabilidades sejam não negativas. Não é preciso estar a verificar que são menores ou iguais que 1, porque a segunda condição acaba por tornar redundante o facto do PI ser menor ou igual que 1. Bom, então o A terá que ser um valor maior ou igual que 0 e segundo, 1/4 mais 1/3 mais o valor desconhecido tem que dar 1. Ora, resolvendo então a equação, portanto, o mínimo comum 12, 4, 3, 12 menos 4, 3, portanto ficamos com 5/12. Ora, 5/12 é precisamente maior ou igual que 0, de onde o valor então que faz com que o nosso π de x seja uma função de probabilidade é 5/12. Esta representação que temos feito em tabela, em diagrama de Venn, também muitas vezes nos é dada sob a forma de uma função definida por ramos, que neste caso poderá ser definida assim. Para x igual a 1, a probabilidade é 4, ou seja, π de x é igual a 1/4 se, que aqui coloco sobre uma vírgula, se o x for igual a 1. Depois, o π de x será igual a 1/3 se o x for igual a 2. E depois, por último, se o x for igual a 4, então ficamos com 5/12. Todos os valores que pertencem ao domínio da função assumem estes valores. E todos aqueles que não pertencem, que não são nem 1, nem 2, nem 4, então, que são outros valores, outros x, então essa probabilidade, portanto, é nula. Isto, portanto, é uma definição, portanto, mais formal da função de probabilidade. E penso que com estes exemplos analíticos, juntamente com a representação gráfica que está aqui, da função de probabilidade, é o suficiente
para uma análise relativamente simples, para exercícios relativamente simples de probabilidades. Os conceitos estão aqui expostos e não há assim muito mais a acrescentar para uma análise básica de probabilidades.